Lucas capítulo 7, versículo 11. Lucas 7, 11 diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa, o quê? Multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Pai Santo, aqui está a tua palavra lida. Senhor, eu oro para que tu fales conosco agora. Fala conosco nesse texto, Senhor. Nós estamos aqui como filhos, nós estamos sentados à tua mesa. E a Bíblia é o nosso alimento para a nossa alma, para a nossa fé, para o nosso espírito. Nessa experiência tremenda que Jesus trouxe a esta mulher. E aqueles que caminhavam com Jesus, e a outra multidão que carregava o filho daquela viúva para o sepultamento. Jesus fala com o nosso coração: traga agora, de cada um de nós, nossa mente, traga essa mente cativa à tua palavra, Senhor. Tira todo pensamento agora disperso da nossa mente. E possamos nessa noite experimentar, saber, reconhecer, lembrar novamente a tua grande compaixão por nós, e que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Deus meu, rocha minha, Redentor meu, e o povo de Deus diz: amém e amém. Irmãos e irmãs, nesta noite eu quero falar sobre o Cristo que vem ao nosso encontro. O Cristo que vem ao nosso encontro. Nós sabemos que o nome Jesus era um nome próprio daquela época. Muitas pessoas recebiam o nome de Jesus. Por isso é que a Bíblia ensina a todos nós que o Salvador da nossa vida não é apenas o nome Jesus, mas é Jesus Cristo. Evidentemente que o nosso contexto até está escrito o nome dele aqui nessas lâmpadas, Jesus. Mas esse Jesus é o Jesus Cristo, porque Cristo significa ungido, e significa no hebraico o Messias, aquele que foi separado pelo próprio Pai, que é uma das pessoas da Trindade, e ele veio, na verdade, para pagar o preço da redenção na cruz do Calvário. Ele veio para fazer as nossas vidas transformadas e abençoadas. Você crê nisso ou não? Por isso que eu estou dizendo, nessa noite, é o Cristo que veio ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro. Ele quer ter uma experiência conosco. Ele quer, na verdade, se manifestar em nós. E é isso que nós aprendemos nesse texto, quando diz que Jesus, o Cristo, seus discípulos, e numerosa multidão, muita gente, eles saíram de Cafarnaum, foram para uma cidade a 40 quilômetros, imagino que eles andaram muitas horas, porque era muita gente. Na época não existia rodovias, não existia transporte coletivo, as pessoas caminhavam a pé, ou de jumento, e é tudo muito lento. Imagino que eles caminharam horas e horas no dia para chegar numa cidade chamada Naim. A Bíblia não fala se Jesus sabia ou não do que estava acontecendo em Naim, quando ele se dirigiu para lá.
Possivelmente ele não sabia de nada, porque não havia comunicação, não tinha WhatsApp naquela época, não tinha Facebook, não tinha e-mail. Até com tudo isso tem hora que a gente não consegue ler tudo e responder na hora certa. Imagina naquela época. Ele foi. Irmãos, aqui algo interessante, que uma multidão vinha com Jesus para entrar na cidade, outra multidão saía da cidade para sepultar um jovem morto. E foi nesse exato momento de muita dor, foi nesse exato momento de angústia, que o Senhor Jesus Cristo manifesta sobre aquela mãe, e o texto diz que ela era viúva. Ele traz na vida daquela mulher uma palavra de grande esperança. Alguém, irmãos, disse que o ministério de Jesus, ele foi completamente o ministério de misericórdia. Jesus foi um Deus cheio de compaixão, e é verdade. A compaixão dominou o ministério de Jesus. A compaixão dirigiu a vida de Jesus. Até alguém disse que compaixão é a sua dor entrar no meu coração. Quando a sua dor entra no meu coração, você vem trazendo uma dor, uma preocupação, um sentimento. Se eu tiver compaixão de você, a sua dor entra no meu coração, então eu tenho compaixão. Se eu tenho apenas pena de você, ou dó de você, eu saio, você fica com a sua dor, e eu vou embora e me esqueço da sua dor. Jesus nunca agiu desta forma no seu ministério. O ministério de Jesus, ele foi, na verdade, alicerçado, marcado pela sua profunda compaixão pelas pessoas. João capítulo 1, versículo 40 diz que Jesus, ele viu aquela multidão e se compadeceu-se dela, porque era ovelhas sem pastor. Em outras palavras, uma multidão que ninguém cuidava de ninguém. E assim nós encontramos esse ensino em toda a Bíblia. E aonde o Senhor Jesus esteve e por onde Ele passou, nós encontramos esta atitude de misericórdia, atitude de compaixão, essa atitude de bondade do Senhor Jesus Cristo. Veja só, irmãos, aqui no capítulo 7, está com a sua Bíblia aberta aí? No capítulo 7 de Lucas, capítulo 7, nós encontramos 4 momentos extraordinários em que, na verdade, Jesus, ele mostra compaixão. Primeiro, ele mostra compaixão naquela família, daquele centurião que o seu filho estava semi-morto, e ele vem ao Senhor Jesus, pedindo que o Senhor Jesus tivesse misericórdia dele, e que ele desse uma palavra de cura sobre o seu filho que estava em casa quase morto. E Jesus, ele faz uma oração, aquele rapaz é curado. Então, em primeiro lugar, Jesus, ele faz o quê? Jesus se depara com a agonia de um servo à beira da morte. Em segundo lugar, ele encontra agora com essa viúva angustiada, porque seu filho estava sendo carregado sobre aquele esquife, e ele seria sepultado, aquele jovem havia falecido. Em seguida, nesse capítulo, nós encontramos com um profeta que estava totalmente perplexo diante da dureza do coração das pessoas. E no final, o Senhor Jesus, ele se encontra com uma pecadora arrependida. E o texto diz que ele socorre a todos eles. Por que Jesus faz isso? Em vez de Jesus punir, em vez de Jesus, na verdade, criticar, em vez de Jesus tirar do meio do povo, em vez de Jesus condená-los, o que Jesus faz? Jesus usa da sua compaixão. E nesta noite, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo aqui, você que está me ouvindo pela internet, você que está me ouvindo pela televisão, o que nós estamos dizendo nesta noite é que Jesus, o Cristo que vem ao nosso encontro, no momento de muita dor, no momento de muito desespero, no momento de fragilidade do nosso coração, Ele vem ao nosso encontro para transformar esse momento tão difícil da nossa própria vida. Foi o que Ele fez com essas pessoas, e especialmente na vida dessa mulher chamada a viúva de Naim. Jesus ajudou todos eles. Só olhar para o texto.
pois a compaixão não mede nada. A compaixão não mede. Compaixão não diz, isso é demais. Não, isso eu não posso fazer. Isso é muito para mim. A compaixão não mede nada. Nada. Mas a compaixão, na verdade, ela ministra a todos, com cuidado, com amor e com ternura. Há um homem que ficou marcado na história do cristianismo, no século XI, 11º século. Ele dedicou a sua vida a Deus. Ele decidiu se afastar de todo mundo, viver uma vida no mosteiro e dedicar a sua vida à oração. Ele decidiu, na verdade, tentar compreender o coração de Deus na sua vida. E este homem, chamado Bernard de Clairvaux, francês, ele diz o seguinte: a justiça busca apenas os méritos da questão, enquanto que a compaixão considera a necessidade. E é assim que Jesus agiu. Jesus, ele ora, o Cristo que nós conhecemos, que vem ao nosso encontro, ele olha para a nossa necessidade. Aonde está a nossa dor? Aonde está o desespero do nosso coração? Aonde que nós precisamos do milagre? Onde nós precisamos do agir de Deus? Ele vem ao encontro da nossa necessidade. Compaixão, não a justiça, motivava Jesus, o Cristo, esse chamado o médico dos médicos, que não veio apenas para os justos, mas ele veio para buscar os pecadores, aqueles que estavam em agonia, aqueles que estão vivendo em angústia, aqueles que estão do lado de fora, aqueles que ninguém abre os braços para ele. Ele vem, ele acolhe, ele revela a sua compaixão, o seu amor, porque ele veio ao nosso encontro para mudar a nossa vida. Jesus, o Cristo que veio ao nosso encontro, ele tem coisas tremendas para a nossa vida. Ele quer fazer coisas grandes. Foi o amor que ele veio, foi com muito amor que ele foi ao encontro daquela mulher sofrida, angustiada, vendo o seu único filho jovem sendo carregado. Daí a pouco ele seria sepultado no lado de fora da cidade, conforme a tradição daquela época. Mas Jesus veio na hora dura da sua vida. Quais são as lições, irmãos e irmãs, para o seu, para o meu coração, hoje à noite, nessa palavra que Deus trouxe ao meu coração? Primeiro, é que Jesus, ele vem em momentos difíceis da nossa vida. Em momentos cruciais da nossa vida. Quando nós achamos que não temos mais nenhuma porta aberta, que não vemos nenhum caminho mais para a nossa vida, quando achamos que não há mais solução, ele vem com a sua ternura, a sua presença abençoadora e transformadora. E foi isso que aconteceu quando Jesus chegou em Naim, nessa cidade a 40 quilômetros de Cafarnaum. Conforme diz o texto, naquele dia, ele encontrou essa grande situação de dor, essa grande situação de tribulação, essa grande situação de miséria, que aquela mulher, aquela mãe querida, estava vivendo com a morte do seu único filho, que estava sendo conduzido para ser sepultado. Interessante que o nome Naim significa belo, o nome Naim significa beleza, lugar agradável, lindo. Mas havia nada belo em Naim naquele dia. Quando Jesus estava chegando em Naim, parece que a escuridão havia descido sobre aquela cidade. Havia morte, havia dor, havia separação. Parece que esse espírito de sofrimento havia invadido a pequena cidade de Naim, aonde esta família morava. Veja o que diz o versículo 12, está com sua Bíblia aberta? Olha o versículo 12 deixa muito claro, diz que ele era filho único. Olha o versículo 14, afirma que ele era jovem, e o texto afirmava que uma grande multidão acompanhava o enterro,
Porque parece que tudo indica que essa família era muito querida na cidade. A minha ideia, o que eu interpretei, a minha exegese desse texto é o seguinte: ali havia uma mulher viúva. Na cultura hebraica, judaica, a mulher não tinha profissão, a mulher não trabalhava fora, a mulher não tinha aposentadoria, a mulher dependia do marido para viver. O valor da mulher estava tão somente na quantidade de filhos que ela gerava. As mulheres eram felizes quando ela tinha 12 crianças, 15 crianças. Ela era feliz, porque ela havia entendido que Deus criou para que ela fosse mãe de muitos filhos. Essa era a cultura daquela época. E a esperança da mãe era que com quantos filhos, se caso ela ficasse velha e o marido, os filhos iam cuidar deles. E se o marido morresse, os filhos iam cuidar dela. Mas essa mulher, pelo destino da vida, o marido morreu muito, muito jovem, com um único filho. E agora, jovem, como vocês viram no versículo 14, o único filho dessa mulher morre. Você já imaginou o quadro dessa mulher? O que passou na sua cabeça? E aquele menino que cresceu muito cedo, com 16 anos, ele começou já a fazer algum trabalho. E todos os vizinhos eram encantados, que viu que aquele menino saía para trabalhar, ele que provia para casa, ele que ganhava dinheiro com o trabalho dele, para comprar a roupa da mãe, o sapato da mãe, para comprar o remédio para a mãe, para comprar o alimento para a mãe. E de repente, esta mãe que tinha um filho, que amava muito, morre. Meus irmãos, minhas irmãs, o que esse texto quer ensinar para nós? É que no momento crucial, duro da nossa vida, difícil, Jesus vem ao nosso encontro. Para mudar essa situação, para transformar essa situação, para trazer alegria no meio do caos e esperança na desesperança. Quando nós lemos o capítulo 5 de Marcos, lá no versículo 22 em diante, encontramos o momento quando Jairo, que era um homem importante, fazia parte do Sinédrio ali em Jerusalém, que era na verdade opositor ao que Jesus fazia, ele não cria no que Jesus fazia, ele não apoiava o que Jesus fazia, o Sinédrio perseguia o Senhor Jesus, até o momento quando a sua filha, de 12 anos de idade, ficou doente, muito mal, quase morrendo. E naquela situação, naquele quadro, o que ele pensa? Ele sabia. As pessoas sabem, irmãos, nossos vizinhos sabem, a cidade de Londrina sabe quem Jesus é, o que Jesus pode fazer. Muitos não estão interessados em Jesus, eles não querem caminhar na vida cristã, mas eles sabem que há poder no nome de Jesus. Jairo sabia que Jesus era poderoso, o Filho de Deus, e diante do quadro da morte, semi-morte da sua filha, ele decidiu deixar de lado a sua religião fria, legalista, da letra, das tradições e das leis, e correu até onde Jesus estava, porque ele sabia que em Jesus Cristo poderia existir a solução para o problema da sua filha que estava quase à morte. Lázaro, melhor dizendo, Jairo, ele tinha ouvido. Certamente ele já havia ajudado a prender pessoas, cristãos, e ele havia sempre ficado impressionado com a atitude de fé que os cristãos têm. Ele foi a Jesus, porque ele sabe que no momentos difíceis da vida, Jesus é o único que tem a resposta certa para a vida de cada um de nós. Quando vamos para João, no capítulo 11, encontramos uma família maravilhosa, extraordinária, que muitas vezes havia hospedado Jesus, a casa de Maria e de Marta, e Lázaro. Jesus passava muitas vezes por Betânia, eles moravam em Betânia, e Betânia era a casa onde Jesus sempre se hospedou. E houve um dia que Lázaro passou muito mal, e aqui é a história, irmãos, de todos nós. Um dia a gente passa mal e morre. Felizes são aqueles que antes que passam mal e morrem, têm uma vida inteiramente entregue ao Senhor Jesus Cristo.
Estava tão mal que as irmãs mandaram um recado para Jesus. Alguém saiu de Betânia, foi a Jerusalém, ou para alguma outra cidade onde Jesus estava, e disse: olha, avisa o Senhor Jesus que o amigo dele, Lázaro, está muito mal, que se ele pudesse vir logo, que ele viesse logo. E demorou 4 dias para Jesus chegar em Betânia. E quando Jesus chega em Betânia, o Evangelho de João, no capítulo 11, todo narra bem claro, tanto que Marta disse como Maria disse. E elas disseram assim: se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão Jairo não teria morrido. Nosso irmão Lázaro não teria morrido. Ele não teria morrido se o Senhor estivesse aqui. E diz que Jesus chorou com elas. E Jesus até ele faz uma pergunta: onde vocês sepultaram Lázaro? Porque elas sabiam que no momento da dor, irmãos, no momento da tribulação, momento difícil da nossa vida, só Jesus para trazer conforto ao nosso coração. João Calvino, uma das mentes mais brilhantes que já passou no cristianismo, deixou legados escritos. Ele foi contemporâneo de Lutero na grande batalha da Reforma Protestante no século XVI, escreveu muito, deixou compêndios inteiros falando sobre a sua teologia, baseado em Paulo, estudou muito o apóstolo Paulo, escreveu baseado nele. Ele disse o seguinte: nenhum caminho é áspero demais para nós, porque Jesus já passou por ele. Ele disse: nenhum lugar é tão solitário para nós, porque Jesus está conosco. E ele diz ainda, João Calvino: Jesus, ele venceu por nós, por isso nós somos vencedores. É a certeza, meu irmão, minha irmã, é a convicção que o cristão tem, de que nos momentos difíceis, o Cristo vem ao nosso encontro, e felizes são aqueles que nesse exato momento de aflição, de dor, Ele vem ao nosso encontro de uma forma ou de outra, lendo a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus, fazendo oração. O seu coração se abre e deixe que a presença dEle inunde o seu coração, opere o milagre, transforma essa situação e enche o seu vaso, a sua vida, meu vaso, a minha vida, de grande esperança e certeza do cuidado dEle. O Cristo que vem ao nosso encontro. Que Cristo é esse? Ele vem nos momentos difíceis da nossa vida. Mas há uma segunda lição que eu quero compartilhar aqui, antes de eu encerrar essa palavra hoje à noite. Está no versículo 13 e 14. E diz assim o versículo 13 e 14. Jesus vendo a viúva, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife. Tocou o esquife. Diz o versículo de número 14. E parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E versículo 15. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Presta atenção, irmãos. Baseado nesse texto, o Cristo que vem ao nosso encontro, Ele vem então e nos encontra no momento difícil da nossa vida. Mas, em segundo lugar, Ele vem para nos conceder grandes vitórias. O que aconteceu na vida dessa mulher? Quando Jesus entra nessa cidade, Jesus não ficou impressionado com as duas multidões, das que saíam da cidade com o morto e a multidão que acompanhava. Jesus nem olhou para quem era o morto. Jesus imediatamente identificou o coração da mulher em desespero. Identificou o coração de uma mulher que estava sofrendo, essa viúva, conforme eu já descrevi aqui nesta noite. E foi nesse momento que ele disse: não chores, filha, não chores. Você vai ver coisa tremenda neste dia acontecer na vida do seu filho. Para com o seu choro. Jesus vem então e disse para ela, com grande compaixão: não chores. Olhou para o esquife. O esquife é uma maca, tipo de maca. Naquela época não havia caixões como o nosso dia, que ele fecha o corpo, põe a tampa e tranca aquele negócio todo ali. Não,
a pessoa ela era envolta em panos, colocada sobre um tipo de uma maca, e as pessoas carregavam a pessoa com o corpo exposto. As pessoas viam a pessoa morta deitada sobre o que eles chamam, a Bíblia traduziu como esquife, uma maca. E Jesus, diz o texto, você ouviu, ele vai e toca aonde estava o jovem morto, toca no esquife, toca no corpo desse moço, e ele dá uma determinação de vitória. Jovem, filho, jovem, eu te mando, levanta-te. E imediatamente, irmãos, interessante que Lucas, que é cheio de detalhes, o evangelho de Lucas, ele trata de pormenores, diferente dos outros evangelhos, porque Lucas era um homem mais preparado, ele era um médico. E há duas expressões, para não deixar dúvida no coração de ninguém daqueles dias, nem no nosso coração hoje, quando lemos esse texto. E diz então o versículo 15, primeiro ele sentou-se, morto não se assenta, morto não mexe com a cabeça, morto não move as pernas, morto ele não se move, ele sentou-se, e todos ali estavam vendo, a mãe do lado, quando percebeu que o filho se assentou, e para ter certeza que realmente ele estava vivo, diz que ele passou a falar, olha aí o versículo 15, e passou a falar. O que ele falou ninguém sabe. Eu tenho a impressão, meus irmãos, que ele começou a glorificar a Deus. Ele começou a dizer, Senhor amado, isso é milagre. Muito obrigado, Pai, eu posso ver de volta a minha mãe. Que coisa extraordinária. Quem esse homem está fazendo isso na minha vida? O que está acontecendo comigo aqui agora? Que Deus tremendo é esse. Adoração no coração por tão grande milagre. Mas segunda coisa, ele passou a falar. Em terceiro lugar, Jesus disse para ela, porque Jesus, ele veio ao nosso encontro, concedendo o quê? Grandes vitórias. Ele pega agora esse menino, esse jovem, agora você vai ficar de pé, e foi e o restituiu à sua mãe. Que vitória na vida desta família. A situação dela agora era outra, o filho voltou para casa, o filho voltou para o trabalho, a sua situação foi totalmente transformada, houve um impacto na vizinhança, a cidade de Naim foi abalada, com a presença daquele que pode todas as coisas, que opera de maneira sobrenatural. E diz o texto então, que Jesus, ele não apenas, ele veio na hora difícil dessa viúva, mas ele veio trazendo vitórias na vida dela, devolvendo o filho à vida. Quando nós voltamos para Jairo, quando ele encontra-se com Jesus, Jesus que veio ao nosso encontro, disse para ele, Jairo, sua filha não morreu, crê somente, não temas. E quando Jesus chega na casa de Jairo, com Jairo, for até casa, abriu a porta do quarto, chamou a esposa, entrou Pedro, Tiago e João, estavam todos eles reunidos. Jesus estende a sua mão sobre o corpo daquela menina, sua filha de 12 anos, que já havia morta, que já estava morta. Ele disse, Talita cumi, aramaico, quer dizer, menina, levanta-te, levanta-te. E imediatamente, diz Marcos 5, que aquela menina se levantou e ele falou, pode dar o que comer para ela. A história da vida de Jairo, a situação da família de Jairo, a alegria do coração da mãe, a alegria do coração daquele homem, daqueles que estavam ali em volta, e diz que todos ficaram impressionados, e muitos creram no Senhor, porque quando Jesus veio ao nosso encontro, Ele vem com milagres, Ele opera o sobrenatural, Ele muda a nossa sorte, Ele nos coloca num outro plano, Ele nos move na direção do Pai. E quando Jesus estava na casa de Marta e Maria, ele chorou com elas. E agora ele traz a grande vitória na vida dessas irmãs. Ele faz a pergunta, eu mencionei aqui, onde vocês sepultaram Lázaro? E elas falaram, vem ver. E levaram Jesus. A tradição daquela época é que as pessoas eram sepultadas, o túmulo é feito na rocha. Quando você vai a Israel hoje,
lá em Jerusalém, e no túmulo de Jesus, que é o túmulo original onde Jesus foi sepultado, um túmulo emprestado por José de Arimateia. Você entra dentro da rocha, há uma abertura, uma porta, que não tem porta, uma fenda. Você entra e você vê o lugar onde colocava ali o morto. E o que eles faziam? Eles rolavam uma pedra, não tinha porta. Colocavam uma pedra grande, pesada, para segurar, para fechar, para impedir que animais entrassem, ladrões entrassem, etc. Naquela época já havia ladrão de túmulo também, como hoje. Provavelmente a pessoa, bobo, tem muita gente que leva alguma coisa preciosa, joias, para o túmulo, achando que vai ficar rico lá dentro do túmulo. Então era uma pedra rolada. E Jesus chega, os discípulos ali, Marta e Maria do lado, ele diz para os discípulos: por favor, pode remover essa pedra. Rola a pedra, eu quero aberto o túmulo. E Jesus, que é o Jesus que vem ao nosso encontro com vitória, ele diz: Lázaro, sai para fora. E imediatamente Lázaro é levantado e ele disse para os discípulos: desatai-o, porque eu já disse, as pessoas eram enroladas em lençóis, ficavam enfaixadas por lençóis. Pode tirar, desatai-o. E diz o versículo muito claro, o versículo diz assim: deixai-o ir. E eles foram, toda a história mudada. A vida agora de Marta e Maria era outra. Lázaro impressionado. Jesus voltou para a casa deles e toda aquela história havia sido transformada. Meus irmãos, o Cristo que vem ao nosso encontro, Ele vem nas horas difíceis da nossa vida. Quem sabe você está vivendo um momento difícil na sua vida. Hoje à noite Jesus tem um encontro com você. Não só Ele vem no momento difícil da sua vida, mas Ele vem para te conceder vitórias, mudar esse quadro da sua vida, para que você experimente o que você nunca experimentou, para que você veja o que você nunca viu, para que você tenha o que você nunca teve, porque Ele é poderoso, Ele nos ama, Ele nos quer o bem, Ele quer o nosso bem, Ele quer fazer o melhor por nós. Você quer nisso? Diga amém. John Stott, ele disse o seguinte: a mais difícil vitória na nossa vida, mais difícil a vitória, é a vitória sobre nós mesmos. Irmãos, muitas vezes, o problema somos nós. Não adianta jogar nos outros, é a vitória sobre nós mesmos. Especialmente quando isso envolve fé. Especialmente quando isso envolve determinação. Ele disse, a mais difícil vitória é quebrar todo o legalismo da nossa vida. É quando nós não cremos no milagre, é quando nós não cremos no sobrenatural daquele que pode mudar as circunstâncias da nossa vida. E nós ficamos com um problema e não cremos naquilo que Ele pode fazer. Nós ficamos amargurando a crise dentro de nós e não somos libertados pelo poder da presença dEle. Senhor, agora isso não pertence mais a mim, minha vida está nas suas mãos. O Senhor que vai dar o direcionamento, o Senhor que vai me conduzir. A grande vitória, a maior difícil vitória, é a vitória sobre nós mesmos. Ele disse, porque se crermos, veremos o invisível e experimentaremos o impossível. Em todas as áreas da nossa vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero encerrar essa palavra dizendo: esse é o momento que Deus quer ministrar a você de maneira muito especial. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Uma coisa eu sei, que esse Cristo poderoso que nós cremos, que eu creio e prego, Ele vem ao nosso encontro, em momentos difíceis da nossa vida. Em segundo lugar, quando Ele vem trazendo grandes vitórias. Tenha o seu coração aberto para grandes vitórias que Ele quer trazer sobre a sua vida. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus que faz grandes e poderosas coisas. Nossas vidas estão diante de Ti, nosso coração está no Teu altar, e nós cremos que em Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Senhor, se houver aqui pessoas que estão passando por lutas, por tribulação, por angústia, há incertezas rondando o seu coração, meu irmão e minha irmã, Jesus é a sua resposta.